Olá, bom dia! Vamos começar uma live. Agora às 7 horas da manhã. Bom dia, tudo bem, gente? Vamos entrando. Tudo jóia? Como é que vocês estão? Estão me ouvindo bem? Me vendo bem? Já vou chamar a Paloma aqui já. Oi, Paloma. Bom dia. Como é que tá aí em Palmas o dia? Bom dia, Lu! Tudo bem, Bom querida? dia! Tudo bem, e você? Tudo ótimo, graças a Deus. Tudo muito E bem. aí, como é que tá Palmas? Você acredita, são 6, 7 horas da manhã aqui e um calor que você já não dá conta. Aqui Bom também já dia, tá quentinho, meninas! mas nada comparado aí, né? Vamos esperar, alguém chegou, vamos ver. Voltou? Pode falar. Voltou. Ah, Acho que alguém já entrou, vamos dar o bom dia. bom dia, é meu microfone informática, Isso. Mídia Fernandes, Silvia Silvia. Meik. Bom dia, meninas. É meninas ou menino, não sei, mas bom dia. Bom dia. Vamos esperar aí o pessoal entrar, chegar. Pode falar da cidade de onde que vocês são. A Pâmela também entrou. Eu sou do Tocantins, de Palmas. Então vamos lá começar com as apresentações, que a gente tem um conteúdo bem legal aqui, que eu e a Paloma a gente vai somar aqui as nossas experiências, as nossas competências. Vou fazer uma breve apresentação e a Paloma também. Então, meu nome é Luciana Nagem, eu sou dentista, não estou mais como dentista, e também tenho a formação de Master Training em PNL, né? Comecei essa formação em 2012, 2013 e continuo até hoje, né? A gente nunca para, né, Paloma? Não, Ler o livro, problema de curso, começar é curso que não vai online, parar. presencial, nunca vai parar, né? Então, hoje eu estou como treinadora de comportamentos nutricionais corretos, né? E a gente trabalha, eu e a Paloma, a gente tem já essa experiência de alguns clientes de programas de emagrecimento que a gente ajuda. Por quê, gente? Porque a maioria das pessoas até sabe o que tem que ser feito, mas não fazem porque vem muito do comportamento, né? E como a gente Exatamente. estudou isso, a gente sabe. Então eu quero que a Paloma aqui se apresente, né? Para quem não conhece ela. Então, bom dia. Quem não me conhece, meu nome é Paloma Arruda Ferreira Pincinato. E lá em casa a gente tem que falar os três sobrenomes, porque senão dá uma confusão danada. Eu sou de profissão, eu sou advogada, né? Trabalhava no Tribunal de Contas do Estado. E devido a uma insatisfação pessoal muito grande, eu comecei a buscar novas coisas. No tribunal era muito legal, eu gostava muito do que eu fazia, eu tinha um bom emprego, eu tinha um bom salário, mas eu não estava vivendo os meus valores, né? Eu não estava feliz. Eu venho de uma família com problema de obesidade, eu tenho 7 bariátricos na minha família. E, Olha, e aí eu entendi que eu precisava fazer alguma coisa diferente, né? Foi quando a gente encontrou esse modelo de negócio que a gente faz hoje, que eu amo de paixão. Então, a nossa nova bem. missão é inspirar pessoas a construírem uma vida extraordinária através da mudança da sua mentalidade. Por que através da mudança da mentalidade? Porque saber o que precisa ser feito, o como, basta você ir no Google e jogar. Como emagrecer? Como fazer isso? Como fazer aquilo? Né? Né? E é muito legal isso, porque lá tem tudo de graça, né? Bem, até organizado hoje em dia, então é bem tranquilo. Mas agora, por que que eu sei o que tem que ser feito e ainda assim eu não faço? E a Porque gota vem do d'água, comportamento, né? e a gota Tem d'água para algumas mim coisas buscar aí essa por solução. trás, né? Isso. E a gota d'água para mim buscar isso foi porque eu via o comportamento dos meus tios com que fizeram cirurgia, né? Eles comiam como se fosse não haver amanhã.
E eu tive um cliente que ele eliminou 45 quilos e ao final de um ano ele voltou mais do que isso. Ele deve ter engordado uns 50. Então eu queria saber por que que as pessoas perdiam, faziam a parte mais difícil e voltavam a ganhar de novo. Foi quando eu me imergi profundamente nos estudos, né, da programação neurolinguística, da neurociência e tudo isso. E é esse modelo de negócio que eu e a Lu trabalhamos hoje, né? Então, obrigada, Lu. A Paloma, você também é practitioner, né, Paloma? Então, A gente além das estuda outras muito formações, né, gente? como Porque mudar aqui aqui, ó. não vamos ficar aqui muito nos cursos, porque a gente tem Deixa que dar. falar, melhor não. Vamos dar informação para o pessoal. Então, assim, eu vou falar, a Paloma, essa semana foi onde eu fiz o convite para ela, porque ela, nos stories dela, ela falou algo já um pouco sobre PNL, sobre algumas coisas, e aí eu falei, Paloma, vamos fazer uma live juntas? Para a gente somar as competências, porque são duas pessoas diferentes, com visões diferentes, e é isso que é a vida, né? As experiências, né? A percepção de cada um. Por que que as pessoas, uns conseguem, outros não conseguem? Porque é muito individual, né? A gente não pode comparar ninguém, porque o ser humano é uma pessoa única, né? Então, e aí eu falei assim, então vamos falar. Então eu vou falar da mentalidade dessa parte, complementar o que a Paloma já falou um pouco dos stories, quem segue aqui é ela, e ela vai falar dos 5 hábitos que a gente trabalha no programa, pelo menos os 5 pilares, né, copilado, para vocês entenderem o nosso processo. Então, eu vou começar aqui com essa parte, depois a Paloma pode complementar, dar o seu pitaco, a gente não tem esse problema, né, de Vocês uma dar também, pitaco na comentem outra. aí. Façam perguntas aí no Façam chat. perguntas, aproveita, se você se Convida, identificar, manda para o se você se... pessoal, amigo de vocês. Olha, vai lá que vai ser legal. Isso. Espera só um minutinho. Isso. Então, vamos lá. O que eu preciso falar da PNL? O que é PNL? PNL é Programação Neurolinguística. Então, começou a haver esse estudo, né, mais ou menos lá na década de 60, e as pessoas perceberam que a gente tem sensações, necessidades, então tudo que você vê, ouve, sente, nos traz experiências. E a gente começa a ter isso desde a concepção, gente. Isso aí é fato, tá? Desde a barriga da mãe a gente já começa a ter isso. Mas aí a gente nasce, começa desde bebezinho também ter tudo isso, vê, ouve, sente, tem contato aí com os pais, com mentores, com professores, depois começa a desenvolver. Até os 7 anos nós somos uma esponja. Uma esponja, gente. O inconsciente e o consciente é tudo junto, misturado, vamos dizer assim. Então, é até uma coisa que eu tenho lido, agora que eu estou gestante, eu já tinha percebido isso, porque quando eu fiz meu practitioner, a primeira coisa que eu saí do practitioner foi, gente, as pessoas, isso tinha que ser dado em escola. Verdade. Todo casal, antes de casar, antes de ter filho, precisa ter esse conhecimento e começar a aplicar na prática. Também conhecimento sem prática é só informação, né? Então, é isso que acontece. Então, às vezes a gente faz repetidas ações, você fica num ciclo, porque você não vê tudo, você não presta atenção, você não traz para o seu consciente tudo aquilo que você viu, ouviu e sentiu desde lá de trás. Às vezes a gente modela familiares, né? Aí acontece, a gente estuda na PNL várias, tem os princípios da PNL, que são 13, tem a forma como que a gente se comunica. E aquilo me encantou muito, porque eu percebi aí que me caiu a ficha de um padrão que vai se repetindo, é um ciclo que vai se repetindo familiar. E se você hoje tem algum resultado, seja no âmbito do emagrecimento, às vezes até na vida pessoal, profissional, que você não está gostando, veja se você não está repetindo um padrão, se você não está num ciclo vicioso. A mudança tem que ser feita, mas ela tem que ser feita e você tem que entender o porquê, o como, você tem que ir atrás disso. Então, a Paloma falou muito sabiamente que a gente tem que trazer o inconsciente para o consciente para haver mudança. Pessoas querem mudanças, mas não conseguem, porque estão estagnadas naquele ciclo
vicioso das experiências que teve, não se abre para outras, né? Não vê, não ouve, não sente algo diferente para você ter um resultado diferente. E aí cai naquela frase do Einstein, né? É loucura você querer algo diferente se você todo dia faz as mesmas coisas. Né? E ficar se justificando às vezes, ai, quando eu vi já foi, ai, quando eu vi já foi. Não. Você sabe que quando você viu já foi, começa a prestar um pouco mais de atenção. É o que a Paloma também contribuiu essa semana nos stories dela, momento presente, né? A consciência, né? E por que tudo isso é feito? Porque às vezes você foi criada, a Paloma, olha o histórico dela, ela tem no histórico familiar dela 7 pessoas bariátricas, mas ela escolheu algo diferente para a vida dela. Será que todo mundo da família dela é bariátrico, é gordo ainda, vamos dizer assim, sobrepeso? Então, acontece, ela falou, né, e eu quero falar isso com vocês, sobre a generalização, distorção e omissão. E isso acontece demais. E isso, quando eu descobri, quando eu estava fazendo practitioner, eu falei, gente, se as pessoas começarem a ter esses conceitos e começar a aplicar, porque é zona de esforço, gente. Eu não vou falar que eu fiz o meu practitioner e eu saí já perfeita. Treino até hoje. Paloma, acredito que você também, né, Paloma? Com certeza. Né? A gente sempre está prestando atenção e fazendo as melhorias necessárias para isso. Então, a generalização, ela é algo que você omite, você fala aleatoriamente, né? Você generaliza, né? Como que eu vou dar um exemplo no emagrecimento de generalização, né? Que ontem eu estava conversando com o Hugo e a gente chegou numas frases que as pessoas do programa falam pra gente, né? E você vai perceber o que é uma generalização. Na minha família, todo mundo é gordo. Mas todo mundo mesmo? Que nem eu estava dando exemplo da família da Paloma. Será que toda a família dela é gorda? Todo mundo não é muita gente? É. Ninguém me ajuda em casa para fazer. Eu chego em casa, nossa, ninguém me ajuda. Nossa, mas ninguém te ajuda, quem não te ajuda? Né? Então você acaba tirando detalhes daquela experiência, daquela situação, daquele fato, e você enfatiza o que é mais importante para você. Isso é generalização. Então, o que é o para ela? Ninguém me ajuda. Eu quero ajuda. Então, mas você pede ajuda? Para passar por um processo de emagrecimento? Você conversa com seus familiares? Ou você quer por passe de mágica que caia tudo resolvido na sua mão? Aí existe a autorresponsabilidade. Tô anotando tudo aqui, viu, Lu? Pode anotar que eu também vou anotar o seu. Entende? Então, tem coisas ocultas aí. Às vezes a pessoa vem de uma família com muito vitimismo. Às vezes a pessoa vem com uma família que quer tudo mais na mão, resolvido. Foi, não sei, talvez mimado, não sei, mimada, né? Ninguém te ajuda, mas quem quer passar por um processo de emagrecimento? Porque às vezes é somente a pessoa decidiu, a pessoa tem aquela dor, a pessoa não aguenta mais entrar na roupa, se ver no espelho. Às vezes, eu ficava irritada, mas eu não estava irritada só com as outras pessoas, eu ficava irritada comigo, porque eu sabia que as ações eram minhas, quando eu passei pelo processo de emagrecimento, e eu queria que as pessoas me ajudassem, mas eu não falava, eu não me comunicava. E aí é fácil você querer falar que é o seu marido, ou seu namorado, ou sua esposa, ou a sua mãe que não te ajuda. Então, cuidado com as generalizações. Então, quando os clientes chegam para mim e começam a falar isso... Lu, assim, ó, eu já tentei de tudo, mas tudo é muita coisa. Nossa, mas jura que você já tentou de tudo? Eu também tentei alguns processos de emagrecimento. Eu não tentei tudo, não. Eu não tentei jejum intermitente. Nem me identifiquei com aquilo. Nada contra, ok? Se o processo tá legal para você, ótimo. Mas se tem alguma coisa que não tá, busque algo diferente. Tenha as outras experiências, né? Faça algo diferente. Então, mais um exemplo aqui que a Palominha contribuiu. Verdade, né?
Já tentei de tudo. Aí vem a questão da neurolinguística. A gente aprende a metamodelar as perguntas. Tipo assim, você já tentou o que especificamente? Quando a pessoa vai ver, às vezes ela nem consegue responder. Ela tá tão num devaneio de pensamento, sensações, experiências e quer mudar, quer mudar, quer mudar, que aí ela perde 5 minutos pensando no que, de tudo que ela já tentou. Né, Palominha? Eu falo assim, Lu, que a pessoa muda de dieta, mas ela esquece que ela vai junto, né? E aí, mas às vezes a pessoa não consegue te falar mais, né? Ela fala, não, eu tentei esse, eu tentei esse. Quando você vai ver, tentou duas coisas, né? Mas tudo bem, é tranquilo. A gente quando tem essa visão, sabe entender o que a pessoa está nos querendo dizer, né? E a gente não fica todo momento... a gente bota muitas pessoas para pensar, né, Palominha? Mas passar essa informação da formação é só você passando mesmo por uma formação. Depois eu quero falar agora sobre a distorção e a generalização e a omissão, porque a Palominha vai falar dos 5 hábitos, então a gente não pode demorar aqui. Outra coisa, a distorção. Gente, quando eu fiz o practitioner, eu percebi uma coisa, que a distorção evita problemas. Se você parar vocês vão entender aqui no exemplo que eu vou falar. A distorção é um dos maiores problemas causadores de brigas, de má comunicação que existe entre as pessoas. Como assim, Lu? A distorção, a pessoa gera uma fantasia, ela gera uma imaginação. Sabe a brincadeira do telefone sem fio? Estou simplificando para vocês, que eu poderia estar falando aqui em termos, né? Mas não vamos fazer uma comunicação mais coloquial. É o telefone sem fio. Por quê? Eu não falei para vocês agora que cada pessoa tem uma experiência, tem um jeito que viu, sentiu e ouviu a vida, de acordo com até culturalmente, às vezes tem regiões diferentes aqui do Brasil, né, gente? A gente, né, é muito grande aqui. Então, existe tudo isso. Então, você imagina se eu preciso pedir para alguém dar um recado para a Paloma e eu peço para uma amiga nossa em comum dar um recado. Aí essa amiga em comum não encontra a Paloma, pede para uma outra em comum, que é da Paloma, só entre as duas, não é nem minha mais, né? E aí, o que vai chegar para a Paloma? Chega o que cada uma pegou de importante, que talvez fez mais sentido para ela, e não vai chegar objetivamente o que eu queria falar para a Paloma. Quantas vezes a gente não manda recadinho para os outros? E aí depois a gente tem um gasto de energia, problemas às vezes. Por quê? Porque chegou totalmente distorcido. E como que é a distorção no processo de emagrecimento? Isso acontece, que até um dos sabotadores, Paloma, você vai lembrar, você vai saber desse daqui que eu vou falar. A distorção é aquela pessoa que a mãe ou o cônjuge, alguém próximo, não enxerga aquela pessoa tão acima do peso, ou até acha que acima do peso é sinal de saúde, de fortaleza, né? De uma pessoa forte. E aí a pessoa está passando pelo processo, está aprendendo a fazer a divisão do prato, que a Paloma já vai falar sobre isso, está fragmentando, né, as refeições de acordo com os horários dela. Ai, mas você está comendo tão pouquinho. Lu, deixa eu dar um exemplo de distorção. Nossa, ela vai passar mal, tá passando fome, vai ficar desnutrida. Minha cunhada, ela come super saudável. Ela gosta, sabe? Ela gosta de comer saudável desde sempre, não é de agora. Então tem 11 anos praticamente que ela tá com meu irmão, tem 11 anos que ela come super saudável. Aprendi muito com ela. Certo. E aí um dia ela gripou, ela teve neném, aí ela tava fazendo realmente dieta para emagrecer, para voltar pro peso dela. E ela gripou. E aí a gente foi pro SAL, que é o atendimento da Unimed aqui, né? E aí minha mãe virou para ela e falou assim: mas também, Pamela, só vive fazendo dieta? Tipo assim, comer saudável é o errado, entendeu? Porque ela vai ficar doente.
Isso, olha, excelente exemplo. Hoje em dia está se vivendo pessoas que param em algum restaurante para comer a salada e um grelhado e um legume, está de dieta. Gente, isso é uma distorção da alimentação, porque se a pessoa tivesse parado para comer um hambúrguer, um x-salada, batata frita, aí isso é normal. Olha a distorção das pessoas como é que tá. E Outra por que que... distorção é Ah, achar que outro dieta é dia. sofrimento, né, Lu? Porque dieta é sofrimento. Gente, da onde que dieta é sofrimento? Vai há 1000 anos atrás ver o que o pessoal comia. Você acha que tinha hambúrguer e batata frita lá? E você acha que eles passavam fome ou eles estavam desnutridos? É. Sabe? Eles tinham outros tipos de problema naquela época porque não tinha nem conhecimento quase de medicina tão evoluído, com tantos aparelhos, mas então elas deviam morrer com qualquer coisa, mas eles tinham muita saúde. Vê o que seus bisavós comiam. Então, Verdade. hoje você percebe que as pessoas estão distorcendo. Você passar para alguém que você está optando por uma alimentação mais saudável, você automaticamente é intitulado como, ai, nossa, agora eu não posso te chamar para mais nada. Como assim? A gente vive também, a gente come de vez em quando. Gente, só que aí é que tá. Eu pelo menos, não sei se é Paloma, eu escolho quando eu quero fazer uma comida diferente da minha rotina. Eu entendi o que o meu corpo reconhece como nutrientes para me trazer a saúde e a partir do meu corpo eu realizar os meus sonhos. As pessoas estão anestesiadas em relação a isso. Verdade. Tá com uma visão muito distorcida. Eu tenho mais um complemento aqui sobre distorção e já vou para a omissão. Eu tô com uma cliente que ela faz 1 mês e pouco. Há umas 2 semanas atrás ela falou assim, ai, minha filha de 9 anos perguntou para mim, que já fazia uns 30 dias daí, né? Ela estava no programa, perguntou para mim se agora na geladeira nossa só vai ter comida de dieta. Então, olha como uma criança de 9 anos já tem a percepção criada o que é comida saudável, que é besteira, que ela devia ver muito mais coisas diferentes na casa dela. E aí a mãe começou o programa, automaticamente uma pessoa que começa um processo acaba espalhando isso para os próximos. Não que os próximos precisam fazer exatamente igual, mas é uma coisa que contagia. E a menina fez essa observação para a mãe. Aí eu falei, tá vendo, mãe? Que adulto que você quer que ela se torne? Aí filho cresce, tem problema de saúde, não sei como que isso aconteceu, Né? né? E aí a omissão. A omissão também é um dos grandes problemas. Por que que eu falo que a omissão é? Porque você a gente não tem noção, a gente não expressa a verdadeira dimensão do negócio. A gente não expressa. A omissão, a gente destaca literalmente aquilo que é mais importante para a gente, né? E aí a pessoa fala assim no processo de emagrecimento. Ah, eu almocei direitinho. O que é almoçar direitinho para você? Qual foi as quantidades? Nossa, eu tô fazendo Porque tudo você pode... certinho e não emagreço. Estou fazendo tudo certinho e não emagreço. Tem alguma coisa aí que você está omitindo para mim. Às vezes até para você. Eu, quando comecei a querer passar pelos processos, eu chegava até brava, porque eu também achava que era a profissional ali que tinha que saber o que estava acontecendo, porque eu fiz certo. Aí eu fui fazer uma pesagem de segunda e de sexta. Então eu fazia pesagem na segunda, vou colocar um número aqui. Na segunda-feira eu estava com 70 quilos. Na sexta, 68,5. Uau! 1,5 kg a menos na semana, que legal! Na segunda eu ia me pesar de novo, 71. Aonde estava meu gap, que eu estava fazendo tudo direitinho no final de semana. Porque eu abria um monte de detalhes. Eu
eu meti até de mim mesma, porque eu achava que aquele detalhe, é só isso aqui. É só. Eu tô com fulano, né? Hoje é sábado. Não, mas eu comi já ontem um lanche, que foi minha livre. Mas hoje eu tô aqui com um casal de amigos. Como que eu vou falar não para eles, né? Então, como se eles fossem comer por mim, né? Como se eu não tivesse autorresponsabilidade. E aí chegava no outro final, na segunda-feira com 71. Ou seja, por isso que eu falo, né? Eu gravei também nos meus stories que uma vez, Paloma, num processo meu de emagrecimento, eu fiquei 3 anos estagnada no mesmo peso. Eu não estava engordando mais, mas eu também não estava emagrecendo e não estava entrando nas minhas roupas e aquilo eu ficava irritada. Gente, para mim foi isso. Meu motivo foi esse. Eu estava irritada de não entrar mais nas minhas roupas. Eu parei de querer comprar porque eu não queria comprar. Eu parei de fazer uma makezinha, né? Porque a gente sempre dá um tratinho na gente, né? Porque eu usava legging, dava aquela calça apertada, pulava tudo para fora, blusa solta. Você ia sentar, você tinha que puxar o costas do cóccix, que aparecia a bunda. Aí no que você puxava a calça, marcava as barrigas. E aí você ficava incomodada e toda hora enfofando a blusa para não marcar. É isso daí. Então, normalmente, omite. Você quer parar com essa omissão? Começa a anotar. Às vezes é coisa mínima e o seu resultado não vem. E agora, para falar desses exemplos, eu quero que a Paloma fale dos 5 hábitos. Paloma? Vamos lá, então. Obrigada, Lu. Olha, gente, eu já Obrigada a você, meu amor. Aproveitem aí, porque tem que anotar tudo que a gente aprende, tá? Muito conteúdo legal aqui. Então, eu sempre falo assim, ó, que se você for boa, muito boa no simples, você vai longe. O básico, gente, ele é surpreendente, ele é surreal. E isso é o Tony Robbins que fala também, né? Então, é como se você fosse construir um prédio. Se você for construir um prédio e o alicerce, a base dele não tiver sólida o suficiente, o prédio, uma hora ou outra, vai cair. Então, o que são os 5 hábitos? Os 5 hábitos é o básico. Entende? É tudo pautado em princípios. Não é dieta, não é restrição alimentar. São princípios que você vai levar para a vida toda. Eu lembro que minha mãe sempre dizia para mim, Paloma, princípios não mudam. Não sei qual é a sua religião e se você tem uma religião, mas o que você acredita não mudou de ontem para hoje. Né? É uma vida inteira que é a mesma coisa. Então, se você quer ter um resultado a longo prazo, o que você precisa fazer? Você precisa ter uma vida pautada em princípios. Por quê? Porque com restrição alimentar, o cérebro da gente é como se fosse um músculo. Então, você resiste, 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 daqui a pouco você não aguenta mais. E aí você vai chutar o balde e vai fazer errado. Então, é melhor você fazer pautado em princípios que você vai levar para a vida inteira do que não. E foi isso que eu fiz. Então, eu eliminei 5% de gordura corporal e eu mantenho isso já há 4 anos. Meu marido eliminou 14 quilos. Agora deu mais, porque ele está produzindo um novo resultado. Ele disse assim para mim, Paloma, pode falar que foi mais, porque agora eu já tô mais. Eu falei, não, enquanto você não manter seu novo resultado, eu não vou aumentar, porque o que você mantém é o que vale. Então, você sabe, Paloma, que eu tinha conseguido 12, e aí eu vivo falando que eu cheguei nos 15. Quando eu cheguei aqui em Londrina, eu melhorei mais ainda o meu resultado, que agora eu engravidei, então a gente desencana de composição corporal. Mas eu cheguei 15 quilos, mantendo. Parabéns. E o Danilo, então, ele mantém isso já há 4 anos, há 5 anos, né? Mais de 5, que tem 7 anos, é mais de 5. Enfim, o que nós vamos falar para vocês é o que eu faço, é o que eu vivo, sabe? Eu sou da pessoa que fala assim, ó, em vez de você falar do que você quer viver, viva do que você quer falar. Então, isso é o que a gente vive no nosso dia a dia, tá bom? Então, o primeiro hábito a Lu também, né, Lu? O primeiro hábito que você tem que ter, e eu sugiro fortemente que você comece hoje a ter, é sair da mesa de estômago leve, né? Aquela história de comer como uma princesa, né? Não como uma Shrek. Saia da mesa de estômago leve,
tá? Ah, mas eu não consigo. Então, eu vou te dar uma dica para você sair da mesa de estômago leve. Mastiga mais. Quando você... Às vezes não é fome, é falta de mastigação. Mastiga mais. Quanto mais você mastigar, mais o seu corpo vai mandar o comando para sua mente de que você está comendo. A saciedade leva em média de 15 minutos para chegar no nosso cérebro. Então, quando você mastiga mais, automaticamente você vai comer menos. Gente, eu não mastigava. Eu fui começar a fazer isso, foi muito engraçado. Eu comecei a ter dor muscular. Porque você começa a mastigar, e aí começou a doer o músculo da bochecha. Então, o primeiro hábito é saia da mesa de estômago leve. De todas as refeições. Pare antes de se sentir... Tô cheia. Comeu. Espera uns 15 minutinhos. Se você ainda continuar com fome, você come mais. Se você não continuar com fome, acabou. Já deu tempo de chegar e tá tudo certo. Toma uma água ali, tá tudo certo. O segundo hábito é que a gente precisa evitar a carência nutricional. Eu venho falando isso há muito tempo, tá, gente? As pessoas reclamam e se queixam muito pra mim. Meu problema é que eu tenho ansiedade. Ansiedade é sintoma. Ansiedade não é causa. E uma das coisas que mais causam ansiedade nos tempos modernos chama-se carência nutricional. Então, quando o seu Exato. corpo precisa, depois, se vocês quiserem, eu vou postar aqui no meu Stories e para mandar para a Lu, uma pesquisa feita agora, recente, sobre carência nutricional. Para você ter uma noção, de vitamina D, 99% dos homens estão com carência de vitamina D. Aí seu corpo manda o comando. Eu preciso de vitamina D. Como que eu ingiro vitamina? A D, no caso, é pela luz solar e tal, então o estilo de vida não nos comporta. Mas vamos supor que seu corpo precisa de uma vitamina A. Você come um pão. O pão não tem vitamina A. Sabe aquele momento? Acabei de comer e tô com fome e não sei nem o que eu quero? Então, é carência de nutrientes. Você precisa... Só que o corpo não sabe parar e falar isso para você, né? Isso. Aí A o gente corpo não já... tem essa comunicação, né? Ele dá estímulos, né? E como que ele manda o comando para o nosso cérebro? Preciso de vitamina. Mas ele não fala assim, ó, cérebro, eu quero vitamina. Ele fala, eu tô com fome. E você Mas a encontra fome... isso no tal. É. Mas a fome, ela vem em forma de... a sensação de fome também é carência nutricional, tá? Então, o segundo passo é evitar a carência nutricional. Para isso, você vai ter que melhorar a sua nutrição, obviamente, melhorar a sua alimentação, obviamente, e tomar complementos alimentares. Né? Hoje não tem como, o solo tá pobre, não tem nutrientes suficiente na comida. Né? No último congresso que eu fui sobre isso, ela disse, por exemplo, que a gente precisa de, em média, 25 gramas de fibra num consumo diário. Seria você comer 100 pés de alface, você plantando e colocando no seu prato, né? Então, é humanamente impossível devido ao nosso estilo de vida hoje. Não que eu não vá comer alface, tá? Pelo amor de Deus, não é isso. É que a gente precisa suprir essa carência de nutrientes. Então, todo dia de manhã eu tomo minha fibra em pó com chá, limão, para poder suprir minha carência de nutrientes, certo? O terceiro ponto é água. E aqui é muito importante, porque a carência nutricional está intimamente ligada à água. Porque a nossa mente não sabe distinguir fome, de sede e de carência de nutrientes. Então, às vezes, você não está com fome, às vezes você está com sede. Quando você chega ao ponto de sentir sede é porque você já está extremamente desidratado, tá? Em média, fala-se hoje, entre 60% a 70% do nosso corpo é composto por água. A água, ela é responsável por levar a energia. Às vezes você está com preguiça, moleza. Isso também tem a ver com a água. A água que movimenta esses hidroeletrolíticos, né? Que dá energia para a gente no nosso corpo. Então, a água é de fundamental importância. A água, ela está intimamente ligada às nossas emoções. Se vocês verem aquele estudo que aquele japonês fez do arroz dentro do pote... Não foi do arroz, não. É um da água. De acordo, ele colocava uma música e de acordo com a música que escutava, saía uma formação de moléculas de água. Então, quando ele colocava a música do Sofrência lá, do Arrocha,
fazia um tipo de música, um tipo de formação, o outro fazia outro tipo de formação. E isso acontece com a gente. O que a gente escuta, o que a gente vê, o que a gente sente está intimamente ligado, os nossos sentimentos estão intimamente ligados com a quantidade de água que a gente tem no corpo. Então, é de fundamental importância a gente se hidratar, não só para os órgãos funcionar, mas para as nossas emoções também estarem de acordo com as nossas necessidades, tá? A água tem a ver com energia. Hoje, como que você gera energia? Não é pela água. As usinas hidrelétricas não geram energia, não é pela água. O nosso corpo também gera energia pela água, tá? O quarto ponto é equilibrar os macronutrientes com os micronutrientes, tá? Eu sou contra a restrição alimentar. Eu não tenho... A pessoa chega para mim, é muito comum, muito. Não, mas agora eu vou emagrecer porque eu parei de comer arroz. Falo, mas você vai parar de comer arroz para sempre? Aí diz que, ô Lu, escuta essa, gente, essa é massa, pega essa. Diz que o ovo falou pro pão, calma, vai passar. Eu já passei por isso. Eu também já passei. Eu fui criada numa família que é pão de manhã, de tarde Não, e a amiga, janta era pão. O ovo falou pro pão. Isso também vai passar. Por quê? Porque o ovo, há um tempo atrás, era vilão. Hoje o vilão é o pão. Exato. E o arroz, né? Então, tipo assim... Agora o ovo é o segundo melhor alimento depois da amamentação, né? Então, assim, não existe alimentos ruins ou alimentos bons. Existe, de acordo com o seu objetivo, você ter melhores escolhas, né? Se você, ao longo do seu dia, você tem uma nutrição equilibrada, não tem por que você cortar seus alimentos. Não faz sentido nenhum você cortar o arroz. A não ser que você vá parar por toda a vida. Vou parar por toda a vida? E não precisa cortar, às vezes você começa a melhorar a qualidade, né? Você começa a entender mais sobre os nutrientes e ver que tudo pode, porque não tem um que te emagrece e um que te engorde. Então, o que eu sugiro? Eu sugiro fazer sempre, né? Nós, eu, a Lu, todo mundo. Faz assim, o prato tá aqui, ó, redondinho, certo? Corta no meio. 50% do seu prato, você vai pôr legumes, verduras, 25% carboidratos, de preferência carboidratos bons, e 25% proteína. Tá? Você comeu de tudo. Sim. Você vai comer legumes, verduras, o seu arrozinho com feijão, a sua carninha. Pronto, é um prato saudável. Só que tudo em porção menor. E aí também, quando você estiver num restaurante, numa viagem, se você trabalhar esse princípio que a Paloma está falando, a divisão do prato, é o que eu faço até hoje também. Ficou fácil, não tem um alimento que é proibido. Não tem um alimento proibido. Então, você está numa viagem, você sabe se comportar. Você não fica preso a um cardápio específico. E é isso que você vai levar para a sua vida. Entende? É isso que você não vai ser a ovelha fitness da família. Por quê? Porque comer existe um fator social envolvido. Então, eu não vou comer porque é feijoada e eu estou de dieta. Não faz sentido nenhum. Porque as pessoas vão começar a te cobrar. A maior vontade do ser humano é de ser amado, é de pertencer. Se você for cobrado desse jeito, você vai largar a dieta. Por quê? Porque você quer fazer parte. Você quer pertencer. Entende? Então, não faz sentido nenhum. Eu como de tudo, arroz branco, se tiver que comer, come. O problema não é isso. O problema é o que você vai fazer fora disso. Se você divide o prato dessa maneira, e não... Porque o que é o normal do brasileiro? Chega no self-service, tem macarrão, ele põe macarrão, feijão tropeiro, arroz, feijão, mandioca, purê, tudo misturado. Isso é a nossa cultura. Se você divide o prato dessa maneira, você vai comer os legumes, as verduras, vai ter os nutrientes importantes ali, vai colocar o carboidrato, vai colocar a proteína e pronto, tá tudo bem. Você comeu, outra não é coisa que e ainda assim vai conseguir manter a longo prazo, tá bom? É o quarto. Eu vou complementar isso daí. Por exemplo, também saiu uma reportagem que eu coloquei uma vez nos status do meu WhatsApp, Palominha, depois eu posso te mandar isso. O PF, que é o prato feito do brasileiro, ele é mais calórico do que de todos os outros demais países. Tá vendo? Devido ao tamanho. Tem PF, tem prato feito que chega a 2.000 calorias naquele prato. É muita coisa.
E o quinto hábito foi o que mais fez sentido para mim. Por quê? Porque eu sempre fui magra. Mas eu sempre gostei de comer bastante. Então, eu fazia 2 refeições, às vezes só no dia. Então, eu chegava naquela refeição faminta. E aí, eu comia de verdade. Ser magro não é sinônimo de ser saudável. Eu, com 23 anos, eu era magra e eu tinha minha glicemia de jejum de 110. Eu era considerada pré-diabética. Por quê? Porque eu tinha uma alimentação pautada só em carboidratos refinados, né? Carboidratos simples. Que isso vira açúcar no sangue e aí pronto, ferrou. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a distribuir melhor as refeições. Tá? Ah, mas existe uma... Hoje tudo é moda, né? É low carb, é jejum, é não sei o quê. Ah, comer de 3 em 3 horas não emagrece. Eu não tô falando que comer de 3 em 3 horas emagrece. O que emagrece é o conjunto do seu dia com um estilo de vida saudável e ativo. Isso é que emagrece. Não existe nada isoladamente que vá fazer você emagrecer. Ponto. Dito isso, comer de 3 em 3 horas fez sentido para mim. Por quê? Porque eu não chegava com tanta fome na próxima refeição. Quando você chega com fome na refeição grande, a refeição te escolhe. Quando você chega mais saciada na refeição, você consegue escolher de maneira mais consciente. Todas as vezes que o seu racional bater de frente com o seu emocional, o racional vai perder. Todas as vezes. E você tem que ter estratégia. Toda. Então, qual que é a melhor estratégia? Faça pequenos lanches proteicos nos intervalos. Ah, Paloma, de manhã eu consigo, mas à tarde não. Ok, então só faz lanche à tarde. Tá tudo bem. Entende? Mas você vai ter que distribuir as suas refeições de uma maneira que você consiga perceber qual é o horário que você chega com mais fome na refeição e um pouquinho antes dela você comer. Então, às vezes, eu vou sair para uma festa, para qualquer coisa, eu como em casa. Só que o que é o normal nosso? Não, vai ter comida lá e muito boa. Eu vou enfiar o pé na jaca, eu vou comer um monte. Em vez de aproveitar a festa, vai para comer. Né? Então, come um pouco em casa. Chega lá, você vai ter condições de escolher e não ser escolhido. E eu prefiro estar no controle do que passar o meu controle para a mão de alguma pessoa ou da minha própria emoção. Entende? Então, distribuir essas refeições vai fazer com que você faça escolhas mais assertivas. Isso é o que faz sentido para mim, tá? São esses os 5 hábitos que a gente usa, são 5 princípios que são pautados, que você pode levar por toda a vida. Desse jeito, você não vai ser ovelha fitness da família, você vai pertencer, você vai ter seu churrasco de final de semana, você vai poder ter uma vida normal. Porém, você vai fazer escolhas mais assertivas e ao longo dos anos, com escolhas assertivas, você vai perder peso e manter o seu peso por muito tempo. Combinado? Mais alguma coisa, Lu? Não, essa última parte que você falou, Paloma, a gente poderia ficar aqui horas falando sobre isso, né? Mas eu só vou falar alguma coisa nesse sentido. A comida que te domina, você que tem esse autocontrole. Isso é fundamental. Você tem que tipo de pensamento quando você vai... Se você não comeu direito ao longo do dia, você deixou de comer porque você ia num jantar na casa de alguém ou na festa lá de criança e você tem aquela visão distorcida, né? Ou você generaliza e fala assim, nossa, né? Boca livre, vou comer, aquela sensação de escassez. Está te dominando. Então, aqui o que uma moça escreveu faz todo sentido, Paloma. E eu vejo pessoas passar pelo processo de emagrecimento. Quem escreveu? Eu estou te vendo. Parece que a tá Anne travado. Rachel. Então acho que aparece mais para mim do que para você, porque eu que estou aqui com a live. Emagrecimento também faz parte de um processo profundo de autoconhecimento. As pessoas acham que fazer dieta é ter o que vai comer só. Aí trabalha só o hábito. E não gente. gente. Pensamento, né? Se não trabalhar o pensamento, peraí, por que eu preciso achar que na festa eu preciso comer como se não houvesse amanhã? Por que eu tenho essa sensação de escassez? O que está por trás disso? Eu acho que está no horário do pessoal entrar para o trabalho, eu acho que a gente já pode...
encerrar, né? É. Gente, então assim, qualquer coisa a gente grava outro, faz outro, né? Foi muito bom, Paloma. Obrigada aí por Ó, você ter anotei tudo, Lu. contribuído. Eu também aqui, me veio várias coisas assim para falar, porque é muito vasto. Tive com uma nutricionista que ela admitiu que ela complementa 15 gramas de fibra porque ela não consegue no dia a dia dela e ela já come saudável. Então, os complementos hoje de você complementar a sua alimentação saudável é muito normal. Vários nutrólogos e vários médicos tomam aí vitamina D, ômega 3. A gente tem um preconceito, que a gente acha que o normal é aproveitar, é comer o que está aí e acha que aquilo está suprindo tudo. E não está. Então, gente, eu quero agradecer imensamente você, Paloma. Eu tenho vontade de conversar com você o dia inteiro. Né? Muito bom. E obrigada aí pela sua contribuição. Para quem vai trabalhar, um ótimo trabalho, um ótimo dia. Essa live vai ficar aqui 24 horas. Vamos mandar para a Paloma, a gente vai mandar para os nossos contatos e assistam, tá bom? Beijo, pessoal. Deus abençoe. Tchau, tchau. Amém, Paloma. Bom dia para você, linda. Tchau, tchau.